Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Rafael Salgado e eu vou falar para vocês hoje sobre evolução, sobre as teorias de evolução, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ver uma apresentaçãozinha que eu montei para poder explicar um pouquinho sobre esta matéria, tá bom? Acho que já começou aqui a compartilhamento, né? Ops, aqui. É uma aula montada para o ensino fundamental 2, certo? Mais especificamente para os alunos do colégio estadual Professor Augusto Ribeiro de Carvalho, conhecido como ARC, no qual eu leciono a disciplina de ciências, tá certo? Bom, primeiramente a gente tem que ter uma noção, né, de evolução. Então, evolução é um processo através, né, do qual ocorrem algumas mudanças ou transformações em seres vivos ao longo do tempo. Obviamente que não é de um dia para o outro que isso acontece, tá, gente? Demora muitos anos para isso acontecer, milhares, milhões de anos, tá? E, obviamente, não vai acontecer muito rápido, tá? Demora muito tempo para acontecer. Aí muda por quê? Devido às mutações que elas vão acontecendo, né? Que é uma alteração natural ou induzida, que ela pode acontecer por conta de algum agente, né? Mutagênico que acontece lá no DNA, ou também pode ser devido às células somáticas, né? Que são as células germinativas, ou as células germinativas, tá? Que pode acontecer alguma coisa que é herdada, como nós já vimos anteriormente. Quais são as teorias evolucionistas? Nós temos algumas, né? O criacionismo, o fixismo, o lamarckismo e o darwinismo. O criacionismo, ele está relacionado às crenças religiosas, né? Principalmente a ideia, né, de que Deus criou o mundo. Deus criou tudo que existe, né? Então, a gente tem a ciência, né, tem isso como uma teoria chamada criacionismo, tá? Onde Adão e Eva popularam o planeta, popularam o mundo, né? E isso é o que a Bíblia passa, né? O que o livro sagrado lá dos seguidores, né? Das religiões dizem, né? E aí isso vai seguindo dentro de uma ordem, dentro de uma sequência lógica para quem conhece, né, a relação disso tudo, tá? Aí nós temos o fixismo também, que é relacionado aí a sempre igual, tá? O fixismo está relacionado à não modificação da espécie, tá? Elas vão ficar sempre iguais, eternamente, da mesma forma, elas nunca vão sofrer nenhuma modificação, tá? Então eles não acreditam, quem acredita no fixismo acredita que mesmo com o passar dos anos, as espécies sempre vão continuar as mesmas, tá? Aí, por volta de 1744, né, nasceu Lamarck, e ele começou, desculpa, ele começou a pensar, né, em evolução. Então ele era um naturalista e ele acreditava que algumas transformações eram realizadas no corpo das espécies com o passar do tempo. Então ele começou a pensar de que forma. Ele criou 4 leizinhas assim de Lamarck, digamos, mas uma é tipo a que a gente usa para se dirigir a ele, tá? Então imagina o seguinte: Lamarck acreditava que as transformações das espécies ao longo do tempo são resultados da interação entre os seres vivos e o ambiente. Ou seja, né, aqui a gente tem o exemplo da girafa. Conforme ela precisava, ela necessitava usar o pescoço, ela forçando o pescoço para tentar alcançar a copa das árvores, fez com que elas, com o passar do tempo, o pescoço delas crescesse. Por quê? Porque elas necessitavam da utilização do pescoço para poder se alimentar.
tá? Então, ele propôs essas 4 leis, certo? A tendência para o aumento da complexidade dos seres vivos, ou seja, os seres vão ficando mais complexos com o passar do tempo. Os órgãos surgem em função das necessidades impostas, ou seja, se o ambiente se o animal vive naquele ambiente, ele vai sentir necessidade de algumas coisas, como por exemplo, desculpa, a girafa. Elas viviam num lugar e aí o que começou a acontecer? A necessidade do pescoço maior para conseguirem se alimentar. A mesma coisa esse elefante que tem aqui. As orelhas precisaram crescer, né? E a tromba também, né? Arrastar no chão, obviamente por conta do ambiente, tá? Os órgãos se desenvolvem ou se atrofiam em função do uso e desuso, ou seja, se ele usa demais, se ele necessita daquele órgão, ele vai desenvolver ele com maior facilidade, né? Como, por exemplo, aí o caso das girafas, né? Elas necessitavam do pescoço, então elas vão desenvolver, né? O uso. E o desuso, conforme não usa, não desenvolve, tá? Por exemplo, hoje em dia as pessoas nascem já sem um apêndice, tá? Que é um órgão que fica na região do intestino grosso. Então, essas pessoas, né, por conta dos organismos há milhares de anos necessitarem desse apêndice, hoje as pessoas não têm tanta necessidade por conta da evolução da alimentação. O que aconteceu? Esse, esse órgão começou a ser atrofiado. Estou falando isso na visão de Lamarck, tá, gente? O dente do siso é igual. As pessoas hoje em dia já estão nascendo sem o dente do siso. Por quê? Por conta da evolução da alimentação, né? Então hoje muitas pessoas já nascem sem, tá? Por que isso? Por conta da ausência de necessidade do uso do dente, certo? E existe uma herança do adquirido, ou seja, transmissão de caracteres genéticos. Então, o pai passa características genéticas para o filho e a mãe também, tá? Isso daí a gente sabe que tá ok, tá certo. Aí, por volta de 1809, né, nasceu o Darwin, e aí ele começou, dentro de um período todo aí, ele começou a iniciar os seus estudos em medicina, ele largou para ele se tornar um pároco, né, que tipo um padre. Aí ele pegou um navio chamado Beagle, tá? E deu início aí a uma pesquisa pelo mundo, a uma viagem aí a bordo desse navio, que demorou 5 anos essa viagem. Desculpa, gente. Aí, o que aconteceu com na viagem, né? O Darwin, ele começou a achar vários fósseis de animais gigantes, enfim. E aí na ilha de Galápagos ele conseguiu encontrar aí os tentilhões. E aí ele observou que os pássaros eram os mesmos, porém o bico era diferente. E por que o bico era diferente? Porque a necessidade de alimentação era diferente. Então, um bico mais grosso servia para quebrar uma casca dura de alguma semente, um bico mais fino para cavocar tronco atrás de bichinho, enfim. Cada um tinha um jeito para poder se alimentar. E aí, a partir daí, esses organismos tinham os bicos diferenciados, né? Então, o Darwin, ele começou a falar, né, sobre a seleção natural. O que é então a seleção natural? É o animal que fica naquela região, que está ali naquele lugar, naquele ambiente, que ele está inserido naquele ambiente, ele é selecionado, ele vence, né? E assim garante a própria sobrevivência. Então, assim, o ambiente seleciona ele para estar ali, tá? Então, assim, por exemplo, tem uma ilha que chama Ilha das Cobras, em São Paulo.
eu não sei, é no litoral sul, quase divisa com outro estado, não lembro agora exatamente onde fica, tá? Mas eu sei que ela é conhecida como Ilha das Cobras. Nessa Ilha das Cobras, o que acontece? Tinha lá uma espécie, né, de jararaca, e aí essa jararaca, ela se alimentava de roedores, né? Aí, por um evento que aconteceu ali naquela ilha, houve uma separação, né? E aí algumas cobras ficaram de um lado, outras de outro, e aí no lugar onde ficaram algumas cobras, né, não tinham roedores, então essas cobras precisavam se alimentar. Só que assim, o veneno delas, elas picavam e demoravam um tempo para matar o roedor, né, para acabar matando o rato, o alimento para ela conseguir comer. Né? Então elas acabavam mordendo os pássaros, né, atacando os pássaros, que acabavam fugindo e iam morrendo do outro lado, lá na ilha, em outra ilha, que era vizinha. Aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, de muitos e muitos anos, essas cobras que ficaram lá nessa ilha, essas espécies de jararaca, elas se adaptaram tão bem que elas conseguiram efetivar o veneno delas, potencializando ele, tá? Para que fosse um veneno mortal muito mais rápido para os pássaros. E é uma das cobras mais perigosas que existem, né? Isso daí foi o corpo delas que foi se adaptando através da seleção, né? Então, elas foram intercruzando entre elas, né? E aconteceu o surgimento de uma nova espécie que chama especiação, tá? E aí, através desse processo de especiação, teve um isolamento geográfico entre elas, teve uma reprodução entre elas, né? E aí os mais aptos sobreviveram. E aí o que aconteceu? Essa espécie de cobra, ela acabou por se sobressaindo, né? E elas são extremamente perigosas, tá? Então foi o ambiente que selecionou elas para sobreviver ali, tá certo? E é isso então, meu povo. Em relação a este conteúdo, né? E é uma temática legal para a gente conversar. Se vocês quiserem, podem me chamar no WhatsApp para poder fazer perguntas, tá certo? Se tiverem alguma dúvida. E é isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau e até logo.